Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um encontro assíncrono da disciplina de Direito, Desenvolvimento e Sustentabilidade. A gente vai continuar tratando sobre a Resolução 201 do CNJ, que foi o assunto que a gente começou na semana passada. E a nossa ideia aqui é que a gente possa fechar esse conteúdo hoje. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou deixando aí aberto um fórum, tá certo? Para que vocês me repassem, né, quais são as possíveis incompreensões aí dos conteúdos que a gente começou a ver depois da AV1. A gente finalizou, né, as licitações sustentáveis, começamos a resolução 201 do CNJ, hoje estamos concluindo, e a ideia é que semana que vem a gente possa falar sobre a agenda ambiental da administração pública, beleza? Então, muito bem. Na semana passada, a gente viu que essa resolução 201 do CNJ, ela não nos traz nenhuma novidade, né? O Poder Judiciário não passou a compreender a importância da sustentabilidade enquanto paradigma a partir de 2015, com a edição dessa resolução, de forma alguma. Então, ela não traz nada de novo, ela, na verdade, sintetiza todas as medidas de sustentabilidade que o Judiciário já vinha se esforçando para tentar realizar dentro desse documento. E a gente viu também que o Judiciário é muito claro para nos dizer, né, quais as dimensões da sustentabilidade que se pretende atingir com o documento. Não são todas, mas é aquele tripé mais conhecido: ambiental, econômico e social. Nós falamos alguns conceitos básicos que vocês devem dominar, na verdade, todos aqueles conceitos, né, que estão logo no início do texto da resolução, no artigo 2º, eles são importantíssimos, costumam ser cobrados, né, naquelas questões bem da coreba, comuns aos concursos públicos. A gente falou sobre aquelas que são mais relevantes, digamos assim, para a compreensão do conteúdo. A gente falou sobre a questão das práticas de racionalização, das práticas de sustentabilidade, coleta seletiva solidária. Falamos sobre a questão da compra compartilhada, falamos sobre a diferença entre corpo funcional e força de trabalho auxiliar. Então, tudo isso a gente verificou lá no artigo 2º, esmiuçou, mas vai ser necessário, né, que vocês revisitem esse artigo para, se possível, memorizar, né, cada uma daquelas categorias, daqueles conceitos que são trazidos nessa resolução. Eles são de fundamental importância para que a gente consiga compreender, interpretar corretamente essa legislação. E a gente falou ainda também na semana passada sobre as unidades ou núcleos socioambientais, né, que vão ser compostas pelos servidores do judiciário, que vão ser responsáveis por implementar essas ações que estão previstas na resolução. Então, as práticas de racionalização, as práticas de sustentabilidade, o inventário dos materiais, enfim, todas as medidas que são realizadas, né, visando a promoção da sustentabilidade, elas devem perpassar pelo acompanhamento, pela avaliação, pelo crivo dessa unidade ou núcleo socioambiental que obrigatoriamente, né, passa, então, a ser necessário, a existir em todos os órgãos do judiciário por força dessa resolução. Então, o meu objetivo hoje com vocês é que a gente fale sobre um outro conceito que é fundamental, né, para esse conteúdo, que é o dos planos de logística sustentável. Tá bom? Então, se as unidades ou núcleos socioambientais, eles têm como papel, né, são os servidores que vão estar ali estimulando a reflexão para as mudanças no padrão das compras, para a gestão documental adequada, né, para que a gente possa estimular o aperfeiçoamento dos gastos, a escolha por produtos de natureza sustentável, a redução dos impactos negativos, né, desse órgão do judiciário
ambiente, especialmente pela redução da produção de resíduos sólidos. Eles vão estimular a realização das licitações sustentáveis por esse órgão. Eles vão tentar sensibilizar, né, todas as pessoas que compõem esse órgão do judiciário, sejam os servidores, sejam os terceirizados, né, seja a população que vai em busca do judiciário, né, para ter acesso à justiça, para que essas pessoas criem, né, adquiram uma consciência ambiental. Esse núcleo socioambiental vai também refletir sobre medidas, né, para qualidade de vida no trabalho. A gente tem que lembrar que sustentabilidade tem tudo a ver com essa questão da qualidade de vida, né, é o grande cerne do paradigma, é a gente se preocupar com a qualidade de vida das gerações atuais e futuras. Então, tudo isso vai perpassar aí obrigações dos núcleos das unidades socioambientais. Por óbvio que não são somente essas ações, né, que o núcleo é obrigado a realizar. Até porque a gente vai dizer mais uma vez aqui, acho que vocês já estão, né, até meio chateados de tanto ouvir isso, mas eu vou continuar repetindo, a sustentabilidade, ela é transdisciplinar, a sustentabilidade, ela é multidimensional, então ela precisa ser promovida em inúmeras searas, né? Por isso que o pessoal da saúde discute sustentabilidade, o direito discute sustentabilidade, as engenharias discutem sustentabilidade, né? Então, como que essas construções podem ser mais eficientes, como que a saúde pública pode ser promovida de forma mais integrada, corpo, mente, espírito, então tudo, sustentabilidade estaria em tudo, porque se a gente pensa o que é necessário para a nossa sadia qualidade de vida, são inúmeras as dimensões que perpassam essa possível qualidade. Então, é óbvio que os núcleos ou unidades socioambientais, eles não estão restritos a discutir apenas essas questões que eu acabei de citar para vocês, que vão estar ali, se não me engano, no artigo 5º ou 6º, desculpem, 5º ou 6º da resolução. Mas é exemplificativo, né, das ações que podem e devem ser realizadas por esses núcleos, por essas unidades, para que a sustentabilidade ela possa ser, de fato, promovida. E aí tem um fato muito interessante que costuma aparecer nas questõezinhas objetivas de concurso, tá, gente? Que é a ideia de que os núcleos ou unidades socioambientais seriam temporárias. Gente, assim, eu sei que na hora do nervosismo a gente às vezes nem pensa direito, acaba marcando uma alternativa assim, mas por cansaço, talvez, ou por tensão psicológica, do que propriamente por não saber. Porque para e pensa comigo, né? Só se foi alguém que nunca nem leu a resolução, enfim, né? É um completo ignorante com relação a esse assunto, né? Ignorante no sentido de desconhecer mesmo. Mas vem aqui comigo, a gente está falando que essa unidade ou esse núcleo socioambiental vai ser responsável por criar, por implementar, por avaliar, por estimular as ações de sustentabilidade dentro desses órgãos do judiciário. Se esses núcleos forem temporários, a gente cria e diz que a duração deles é por 6 meses, por 1 ano ou por 3 meses, você há de convir comigo que provavelmente sem a existência desse núcleo, dessa unidade, que vai pensar nessas ações, que vai fomentá-las, né, que vai estimulá-las, que vai avaliá-las para ver se de fato são eficientes, elas vão acabar não acontecendo, elas vão morrer. Então, é óbvio, né, que o núcleo ou unidade socioambiental, ele tem que ter um caráter permanente, tá bom? Então, embora eu acredite que ninguém de vocês fosse cair nessa casca de banana, mas ela aparece muitas vezes em questões objetivas e é bom que a gente, né, deixe tudo muito bem esclarecido aqui para que a gente evite qualquer possibilidade de falha. Uma outra questão, gente, é o fato de que a resolução, ela atrela as unidades ou núcleos socioambientais à administração superior, né? Esse núcleo ou essa unidade socioambiental, ele tem que estar subordinado à alta administração dos órgãos do judiciário. E isso, gente, é óbvio também, né? Por que é que tem que estar ligado à cúpula desse órgão, né? A mais alta administração? Porque o papel que o núcleo desempenha é um papel estratégico, né?
E é um papel também que visa promover uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura, uma mudança estrutural no funcionamento desses órgãos. Então, é preciso que as instâncias superiores, que estão diretamente ligadas e responsáveis pelo planejamento estratégico, eles tenham conhecimento, né, de como que essas ações elas serão realizadas. Então, isso também costuma aparecer em questão objetiva, por isso que eu estou fazendo questão de ressaltar para vocês. Então, essas unidades ou núcleos socioambientais, esses servidores, eles estão diretamente subordinados, então, à alta administração do órgão do judiciário, tá certo, gente? E aí, falando, então, do nosso conteúdo propriamente dito, né, que é de hoje, que é falar um pouco sobre o plano de logística sustentável. Então, a tarefa de casa de vocês dessa semana é ler esse artigo científico que eu estou deixando para vocês, né, sobre o plano de logística sustentável, e também ler a resolução por inteiro, porque se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês já me falam, né, e a gente já tem como sanar. Tá certo? Vou deixar o fórum aberto aí para o tira dúvidas, né? Ressaltando mais uma vez. Então, o plano de logística sustentável, gente, ele é um instrumento estratégico, né? Ele faz parte de um planejamento estratégico. Ele vai elencar ali objetivos, responsabilidades, metas, prazos, mecanismos, que vão gerar resultados sustentáveis. Então, o plano de logística sustentável, ele vai prever ações de curto, médio, longo prazo, né? Ele vai prever estratégias, ele vai prever mecanismos para o monitoramento das práticas de sustentabilidade, das práticas de racionalização, para que a gente possa ter, então, essa junção, né? Que é o grande foco dessa resolução. Como resultado desse planejamento estratégico, desse plano de logística sustentável, se o plano de logística sustentável for realmente posto em prática, a gente alcança a sustentabilidade nas dimensões econômica, social e ambiental, porque a gente vai garantir uma melhor eficiência do gasto público, a escolha de produtos ou de serviços que têm origem sustentável e a garantia, portanto, de uma visão sistêmica, né, desse órgão voltada para a sustentabilidade. E aí a resolução previu, né, que a comissão responsável pela elaboração desse plano de logística sustentável, ela tinha que ser a comissão gestora, né? Ela tinha que ser composta por pelo menos 5 servidores, né? E o plano de logística sustentável, a resolução, ela não vai trazer, então, mais uma vez, é um rol meramente exemplificativo, né? A resolução vai trazer ali algumas missões, alguns objetivos que se vise alcançar através do plano de logística sustentável, mas quem realmente vai saber o que é que deve ser feito, né, o que é que deve estar previsto, são esses servidores, né, que vão compor essas unidades ou núcleos socioambientais e essa comissão gestora da elaboração desse plano de logística sustentável. Então, o que a resolução traz é o mínimo, né? Então, tem que conter esses requisitos que estão na resolução, se não me engano, é no artigo 14, para que a gente saiba o básico. E aí, se aquele órgão quiser acrescentar mais coisas, melhor ainda. Mas, assim, o mínimo que tem que estar contido no plano de logística sustentável é um relatório, né, consolidado com todos os bens, com todos os materiais que fazem parte daquele órgão do judiciário, para que se perceba, né, o que é necessário comprar, o que é que já existe o suficiente, quais foram esses produtos que foram adquiridos levando em consideração critérios de sustentabilidade. Então, por isso que é tão importante, né, esse relatório, porque é a partir do inventário desses bens também que se vai ter dados, né, estatísticos, para que se saiba o quão já se está investindo, né, na existência de produtos de origem sustentável. O plano de logística sustentável tem que conter também quais são as práticas de sustentabilidade, as práticas de racionalização que vão ser adotadas, quais vão ser as medidas para que a gente realize o consumo consciente dos materiais,
quais vão ser as metodologias para implementar, né, para avaliar, para acompanhar os dados relativos à sustentabilidade, e quais vão ser, isso é muito importante, né, as ações para divulgação do paradigma da sustentabilidade, da sensibilização, ou seja, para que os servidores, para que os terceirizados, né, para que todo o corpo técnico se conscientize que isso é importante, e quais vão ser as medidas de capacitação, cursos, eventos, oficinas, workshops, etc., que vão fazer parte, né, da formação desses servidores, para que, de fato, eles tenham, então, a oportunidade de criar ou de desenvolver, né, a sua consciência ambiental. E aí, quando se fala, gente, sobre as práticas de sustentabilidade, de racionalização, né, que o plano de logística sustentável vai ter que prever, e na semana passada a gente fez essa distinção, vocês lembram? Prática de sustentabilidade tem a ver com cultura, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafinha, para onde eu vou levar e tal, eu não preciso usar um descartável, é uma prática de sustentabilidade, eu estou evitando aí o consumo excessivo de descartáveis, estou diminuindo a possibilidade de geração de resíduo, beleza, isso é prática de sustentabilidade. E prática de racionalização? Prática de racionalização é, por exemplo, o processo eletrônico, em que eu economizo folhas e folhas e folhas de papel, porque está tudo ali, né, no campo do virtual. Então, houve uma economia também, existe um impacto no gasto público, então isso é prática de racionalização, eu não confundo uma com a outra. E quando a gente pensa no plano de logística sustentável, ele vai ter que prever tanto umas quanto outras. Então, é interessante que a gente perceba o que é que deveria contemplar, né? A resolução 201 do CNJ também traz, né? Quais seriam, assim, o mínimo que se espera. Então, o mínimo que se espera é que as práticas de sustentabilidade e racionalização que tenham sido previstas para aquele órgão, que levem em consideração a eficiência energética, a questão do tratamento de água e esgoto, a gestão dos resíduos sólidos, né? Essa resolução, ela dialoga muito com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para que a gente possa estimular os processos de reciclagem, reaproveitamento, reutilização, as questões ligadas à qualidade de vida no trabalho, a sensibilização contínua, né, para a formação dos servidores. Se as pessoas não acreditarem, não estiverem conscientes da importância dessa temática, elas não vão pôr em prática, né, essas ações, sejam de racionalização, sejam de sustentabilidade. O estímulo às licitações sustentáveis, né, embora em 2015 a gente ainda não estivesse, né, diante aí de uma lei de licitação como a atual, né, a de 2021, que já traz no seu próprio bojo várias características, como a gente viu, né, de como deve ser a licitação sustentável, mas nós tínhamos o decreto, né, que eu comentei com vocês, de 2012, que trazia ali os requisitos mínimos para a realização da sustentabilidade no processo de compras de contratações públicas. Então, enfim, não é de hoje, né, que o judiciário se preocupa com esse tipo de aquisição. E é isso, gente. Eu penso que do que nós temos de mais relevante com relação à resolução, né, esses seriam os artigos para os quais eu gostaria de dar ênfase, né, junto com vocês. Mas peço que vocês façam, então, a leitura completa da resolução, vejam se fica alguma dúvida e lembrem-se, muito provavelmente vocês não serão cobrados por essa resolução, aqueles que pretendem fazer concurso, né, para tribunais, enfim, para órgãos do judiciário. Então, você vai fazer concurso para analista, para técnico, para juiz, seja o que for, você vai ter que se debruçar sobre as questões ligadas à sustentabilidade. Só que, muito provavelmente, o que vai aparecer no edital do concurso não vai ser a resolução 201 do CNJ, mas sim o plano de logística sustentável daquele órgão para o qual você está aí pleiteando uma vaga, né, nesse concurso. Então, por que, Francisco, estudar a resolução? Se no final das contas, né, é o plano de logística sustentável que vai ser cobrado. Então, ressalto mais uma vez que esse plano de logística sustentável de cada tribunal, ele vai ser elaborado a partir dessas diretrizes gerais que estão na resolução 201 do CNJ. Por isso que estudar a resolução
Resolução 201 do CNJ facilita aí a compreensão para a interpretação, para a memorização, para o conhecimento de qualquer plano de logística sustentável de qualquer tribunal do país, porque eles tiveram essa resolução como fonte, como mãe. Tá bom, gente? Acho que eu falei muito rápido. Depois vocês me dizem. Eu falei rapidinho, porque eu ainda vou gravar uma outra aula daqui a pouco, e eu acho que acabou ficando, né, de repente, um pouco cansativo para vocês. Me desculpem, viu, gente, se o resultado foi esse. Agora que eu estou me sentindo cansada e ofegante, é que eu estou percebendo que talvez tenha ficado muito rápido. Mas qualquer dúvida, vocês me falam, tá bom? Um abraço, tudo de bom, boa semana. E semana que vem a gente se encontra de novo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Façam a leitura do material.